João capítulo 10, o versículo é o 31 em diante. Quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, né? Que tanto de cara vai falar que porque ele disse que ele e o Pai era um, né? Quando ele disse eu e o Pai somos um, ele teve até um que traduziu eu e o Pai somos unidos, né? Aí, por causa disso, pegariam pedra para apedrejar ele. Se eles não entendessem que ele estava dizendo que ele era Deus. Claro que não, né? Então aqui dá para ver isso aqui, ó. Pegaram outra vez em pedras os judeus para que apedrejassem a ele, né? E respondeu a eles Jesus: muitas obras boas mostrei a vós. De o Pai, por qual delas obra me apedrejais? Responderam a ele os judeus: por boa obra não apedrejamos a ti, mas por blasfêmia e porque tu, ser humano, sendo, fazes a ti mesmo Deus. Então aqui eu acho que até o 33 aqui para não ficar muita coisa, né, para estudar mais. Então aqui, versículo 31, pegaram, no grego é bas, tazan, palim, litous, oi, iodaioi. Batazan pegaram, palim outra vez, litous em pedras, oi, iodaioi, os judeus, para que, ina, no grego ina, apedrejassem a ele. Litazozin auton. Versículo 32. Apecrité autóis o Iesous. Respondeu, que é apecrité, né? Respondeu. Autóis é a eles. O Iesous. Jesus, o Jesus. Muitas obras boas mostrei. Pola erga cala edeixa. Mostrei a vós, mim, que tou patros, de o Pai, que tou é do, patros é Pai. Dia poion auton ergon litazete. Por qual destas obras me apedrejais? Apedrejais é litazete, né? Litazete. Versículo 33. Apecritezan responderam auto-oi iodaioi a ele os judeus. Pericalou ergon por boa obra, ou litazomen não apedrejamos. Se ala peri blasfemias a ti, mais por blasfémia. Caiote, que é i porque, né? Cai é i, ote porque. Su antropos, tu ser humano, poies se autoteon, sendo fazes a ti mesmo Deus. Então aí quer dizer, ficaram putos porque Jesus Cristo disse que ele era Deus, né?
Os caras é desse jeito, não entende? E tá cheio de cristão até hoje em dia desse jeito aí. Falou qualquer coisa, está puto e quer te xingar porque tu falar uma coisa que ele não entende. Não é por causa de nenhuma obra boa que apedrejamos, mas pela blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Jesus respondeu-lhes, não está escrito não, isso aqui já é outra questão. Santo Agostinho, o que o Agostinho disse? Os judeus ouviram, eu e o Pai somos um e não puderam suportar. Em conformidade com a dureza habitual, correram as pedras. Os judeus então pegaram em pedras para lhe atirarem. Então, o que o Agostinho fala? O Agostinho fala que foi porque ele disse eu e o Pai somos um. Então, aí eles foram atirar pedra nele, né? Porque eles entenderam que ele disse que era Deus ali, né? Eu e o Pai somos um, então é blasfêmia. Ele disse que ele é um com o Pai, então ele é blasfêmia, então. Santo Hilário de Trinitate. O que o Santo Hilário disse? Mesmo agora, com o Senhor já estando sentado nos céus, a cólera dos hereges, com a mesma descrença e revolta, manifesta o seu ódio sacrílego. Atira pedras, que são as suas palavras, e se pudesse, arrastaria-o de seu trono outra vez para a cruz. Correto. Então, o pessoal odeiam, né? Ele tá lá no trono, queria pegar ele do trono e jogar na cruz de novo, porque são essa cólera dos hereges que com a mesma descrença e revolta, né, manifesta o seu ódio sacrílego. Teofilacto, que o Teofilacto disse foi o Senhor, mostrando que não tinham nenhum justo motivo para se irar contra ele, relembra os milagres que fizera, pois segue. Jesus disse-lhes, tenho-vos mostrado muitas obras boas que fiz por virtude do meu Pai. Então é o Teofilacto. O Teofilacto só citou mesmo o que está dizendo na Bíblia, né? Só continuação da leitura, né? Vamos continuar. Alcuíno, o que o Alcuíno fala? Curando os enfermos, ensinando, operando milagres, tenho-vos mostrado que tudo isso fiz por virtude do Pai, porque sempre busquei a sua glória em todas essas coisas. Por qual dessas obras me apedrejais? Confessam ainda que, contrariados, os muitos benefícios recebidos por Cristo, mas acusavam-no de blasfêmia, por dizer-se igual ao Pai, por isso segue. Os judeus responderam-lhe, não é por causa de nenhuma obra boa que te apedrejamos, mas pela blasfêmia e porque, sendo homem, te fazes Deus. Tem alguma que fala, te fazes Deus a ti mesmo, né? Então, por causa que ele citou que ele era Deus e os judeus entenderam. Os judeus não são do Brasil, né? Então, os brasileiros não entendem isso aí, né? Principalmente o Testemunho de Jeová. Aí piorou ainda. Os judeus não são Testemunho de Jeová, porque o Testemunho de Jeová, vi ele falar ali que eu e o Pai somos um. Ah, tá. Então, eu também sou um com o Pai, assim que eu sustento Testemunho de Jeová. Eu não entendo nada. São tudo herege, né? Santo Agostinho, o que ele diz? Diziam em resposta ao que o Senhor dissera, eu e o Pai somos um. Eis que os judeus entenderam, que os arianos não entendem. Olha só, sem eu falar aqui, o Santo Agostinho diz. Ariano, né? Ário é a base da Testemunha de Jeová, né? Dentro da história. Então, eles entenderam que os arianos não entendem. Então, os arianos são fracão, né? Enfureceram-se porque perceberam que não poderia dizer eu e o Pai somos um, senão afirmando a igualdade do Pai e do Filho. Sim, então o Pai, Jesus Cristo é Jeová, Jesus Cristo é igual ao Pai, né? Jesus Cristo é igual ao Pai. O Testemunho de Jeová fala que não, que Jesus Cristo não é um com o Pai, porque ele é menor do que o Pai. O Pai é maior do que eu, né?
e que Deus não é Deus para eles, para os arianos, né? Seguidores de Arion, que hoje são os russelitas, né? Santo Hilário, o que é que o Santo Hilário diz? O judeu diz, sendo homem, e o ariano sendo criatura. Então, criatura, né? Para o judeu ainda é um pouco, né? Homem, né? Para o ariano, criatura. Ambos dizem, porém, te fazes Deus. O ariano concebe um Deus de substância nova e estranha à do Pai, como um Deus de outro gênero, ou algo que não é Deus em absoluto, pois diz, não é filho por geração, não é Deus em verdade, é uma criatura superior a todas as outras. Vou ler de novo isso aqui que o Santo Hilário falou. O judeu fala que é homem, o ariano fala que ele é criatura, né? Ambos dizem, porém, te fazes Deus, certo? Então, se ele é criatura. E é tanto que os judeus citam a passagem os testemunhos de Jeová citam a passagem dos judeus mesmo. Só que para dizer que os judeus estavam certo, que Jesus estava blasfemando. E não que Jesus estava falando que ele ia falar na verdade, que ele é Deus e tal. Não. Eles usam o texto para dizer que Jesus estava blasfemando mesmo, que ele não é Deus. Então eles estão do lado da sinagoga de Satanás mesmo, do lado dos fariseus, né? Daqueles malucos lá que era contra Jesus, né? Então ambos dizem, porém, te fazes Deus. O ariano concebe um Deus de substância nova e estranha à do Pai, né? Então quer dizer, não é o Pai. Como um Deus de outro gênero, no caso que a substância é estranha, então não é a mesma e não é o Moses. Então já corrompeu até as escrituras aí, né? Dizer que Jesus não é o Moses, né? Como um Deus de outro gênero ou algo que não é Deus em absoluto. Pois diz, não é filho por geração, não é Deus em verdade. No caso que eles falam, né, não é filho por geração, porque ele foi criado. Então, para eles, ele não é filho gerado, ele é filho criado. No caso, criou ele como criou Adão, né? Não é Deus em verdade, é uma criatura superior a todas as outras. É como se fosse um chefe de todos os anjos, né? Um general, né? Que é acima de todos, mas não que ele é o todo, né? Não que ele é o superior, é o Deus, né? Agora São João Crisóstomo. O que falou o São João Crisóstomo? O Senhor não corrige a opinião do judeu segundo a qual ele se dizia igual a Deus. Antes, pelo contrário, confirma, pois segue. Não está escrito na vossa lei, né? Então quer dizer assim, que ele não está preocupado em mostrar que ele é de verdade. Ele não está preocupado. Não está nem aí se eles não querem entender. Ele só está querendo mostrar para eles o que eles não entendem, né? Só que bem aqui, aí eu tenho que pegar outro comentário para não extrapolar a ideia que a gente está falando, que os judeus até onde a passagem que eu li. Aqui no comentário de João, no caso que João é do Hendrickson, né? Os judeus, versículo 31, compreenderam muito bem que Jesus, ao dizer eu e o Pai somos um, afirmava sua igualdade absoluta com o Pai. Ora, se Jesus não fosse Deus, esses judeus estariam absolutamente certos em considerar essa afirmação uma blasfêmia, e eles assim a consideram, como mostra o versículo. Então, quer dizer, o testemunho de Jeová concordam com os judeus e acham que é uma blasfêmia mesmo, porque eles não estão do lado de Deus. A seita deles é do lado do mal, né? Versículo 33. Além do mais, eles estavam novamente certos quando agiram baseados na premissa de que o blasfemador devia morrer por apedrejamento, pois a lei assim o prescrevia. Levíticos 24:16. O raciocínio deles pode ser expresso na forma de um silogismo como segue.
Premissa maior: um blasfemador deve ser morto por apedrejamento. Premissa menor: este homem é um blasfemador. Conclusão: este homem deve ser morto por apedrejamento. O raciocínio era muito lógico, mas a premissa estava errada, por isso a conclusão era errada e ímpia. Não estamos esquecendo, é claro, que mesmo a premissa maior estava correta somente do ponto de vista da teocracia do Antigo Testamento, e não legalmente possível na situação política do momento. Era ímpia porque Jesus tinha dado abundantes provas de sua filiação divina. Os judeus novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. Observe que os judeus carregaram pedras. O verbo é bastazan, de bastazo, que significa suportar, carregar ou levar, trazer ou tirar. Assim, em 12:6 disse de Judas que ele tirava do que era depositado na bolsa em 16:12. Jesus conta aos discípulos que eles não podem suportar ouvir as muitas coisas que ele tinha a dizer-lhe em 19:17. Jesus é descrito como carregando sua própria cruz em 20:15. Maria Madalena diz ao que ela pensava ser o jardineiro: Senhor, se você o levou, etc. No presente contexto, a ideia parece ser que os judeus, querendo executar a sentença que a lei prescrevia, no caso de blasfemadores, correram para aquela parte do templo no qual as operações de construção ainda estavam ativas, e tendo apanhado algumas pedras, começaram a levá-las para o pórtico de Salomão. A palavra novamente se refere ao fato de que essa não foi a primeira vez que eles tentaram apedrejar Jesus. Essa não foi a primeira vez que eles tentaram apedrejar Jesus. Jesus respondeu: muitas boas obras eu lhes mostrei da parte do Pai. Muitas obras belas em intenção e execução, para o adjetivo, veja, sobre 10:11, tinham sido realizadas por Jesus. Elas tinham sido realizadas sob a direção do Pai e manifestavam sua glória, poder, sabedoria e graça. Por isso, da parte do Pai, essas obras deveriam ter convencido os judeus de que ele, de fato, era o Filho de Deus. Houve muitas, veja os capítulos 5, 6, 9, também 2, 23, e aquelas obras que são mencionadas nos sinóticos. Grandes obras destinadas a salvar ou sustentar a vida física ou espiritual, ou ambas. Agora Jesus pergunta: por qual dessas obras vocês estão tentando me apedrejar? O que Jesus quis dizer foi: por qual tipo de obra? A qualidade é enfatizada. Vocês estão tentando, presente ativo, indicativo, conotativo, me apedrejar? As obras que Jesus tinha realizado, por serem obras do Pai, mostravam que Jesus e o Pai são um, portanto ele não é um blasfemador e não deveria ser apedrejado, mas adorado. Os judeus responderam: não é por uma obra que estamos, uma boa obra que estamos tentando apedrejá-lo, mas por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. A observação de Jesus com referência às suas boas obras foi completamente desperdiçada sobre os judeus. Para eles, o que Jesus disse em 8:30 era muito mais importante do que ele tinha feito. De fato, da forma como eles viram, o que ele tinha dito com respeito a si mesmo contaminava tudo o que tivesse feito, deixando o último sem significado e valor. Que eles entenderam muito bem o fato de haver ele alegado ser plenamente igual a Deus está claro pelas seguintes comparações: 5, 17, 18. Meu pai está trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Então, por esta razão, os judeus tentaram ainda mais matá-lo, porque não somente quebrou o sábado, mas também chamou Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 8:58 e 59. Jesus lhes disse: muito solenemente me asseguro, antes que Abraão nascesse, eu sou. Então eles pegaram pedra para atirarem nele. 10:30, 31 e 33. Eu e o Pai somos um. Os judeus novamente pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles disseram: não é por uma boa obra que estamos tentando apedrejá-lo, mas por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. Os judeus consideravam Jesus como meramente homem, que havia cometido o terrível pecado de tentar fazer os outros crerem que ele era Deus.
Isso era blasfêmia e tinha de ser punido com morte. Então, quer dizer, então aqui é o comentário do Hendrickson, né? Que Jesus foi mal compreendido pelos judeus e estavam querendo até matar ele, né? Porque foi mal compreendido porque não sabiam que estavam falando com Deus encarnado, né? Pensava que ele era um qualquer, né? Então é 31, Bastazo, levantar. Ele no caso aqui chave linguística, né? Lipazozin, lipazo, apedrejar. Apecrité, adeixa, deicnumi, mostrar, deixar ver por diante dos olhos. Ectou patros, da parte do meu pai, que procedem do meu pai, por incumbência do meu pai. Poios, de que tipo? Qual deles? Auton, partitivos, litazete, conativo. Dia, poion, auton, ergon, litazete. Por qual obra entre elas quereis apedrejar-me? 33. Peri, com duas vezes por causa de blasfêmia, difamação, blasfêmia no grego mesmo, blasfêmia, difamação, injúria, blasfêmia, cai aqui, epizegético, mais precisamente a saber, eimi, com ses antropos, embora seja só um ser humano, que é antropos, né? Poiel com duplo acus, fazer-se passar por alguém, algo aqui, arvorar-se a algo, alguém. Poies zezuton teon, fazes-te passar por Deus. 34. Ou, o que significa não, como introdução a uma pergunta, espera resposta claro. Gegramenon, grafo, para introduzir citações das escrituras, na vossa lei consta op recitatinum, 2 pontos. Então aqui já é a continuação, né? No caso aqui é até o certo, até o 33 ali no caso, né? Isso aí é o que foi aqui. Então no versículo 34 já não dá mais o comentário, né? Agora ver o que o Erne de Bourg acha acerca disso, né? Ver o que o Erne de Bourg pensa acerca disso. Vamos lá, Erne de Bourg, versículo 31. Justamente por isso é muito compreensível, do ponto de vista do judaísmo, a reação dos judeus a essa palavra. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Se em vista disso apenas meneamos a cabeça, provavelmente estaremos não acima desses judeus, mas muito abaixo. Para nós, Deus está tão distante e impreciso. Percebemos tão pouco sua singularidade, majestade e santidade, que poucos nos impressiona e inquieta quando uma pessoa declara que está unida com Deus.
que é um com Deus, né? Porque a tradução dele já está errada aqui, que eu e o Pai nós estamos unidos, né? Então que é falsa tradução aqui, que é no grego, que é em esmen, que é somos um, esmen é somos, né? Então tá falando que lá no grego tá falando. Mas de toda forma, continuando, o judeu, porém, vinha de uma longa escola de Deus. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Era essa a confissão diária de cada judeu. Esse somente ardia em sua alma para o rigoroso monoteísmo. Então, maravilhoso, aqui ele deu uma bela explanação, né? Então, quer dizer, o que ardia no coração deles era que essa confissão que o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente, né? Então, só há um Senhor, só um Deus, só o Yahvé, né? E então, nesse caso, então ele fala, você te faz Deus, né? Que ardia, né, no coração deles que é um só Deus. Então a realidade é que Jesus Cristo se declara Deus ali. Eles entendem que Jesus é Jeová. Jesus se chamou de Jeová ali no sentido de dele ser o Yahvé, né? Dele ser um com o Pai. Não na visão ariana, não se entende isso aí, né? Esse somente ardia em sua alma para o rigoroso monoteísmo judaico insuportável até hoje, que uma segunda pessoa queira estar ao lado de Deus e ser unida com Deus, ser uma, né, com Deus, como está na verdade verdadeiro texto. Ainda mais quando este segundo é um ser humano, olha só, não pode ser humano para eles, tem que ser um ser, né, tem que ser um anjo, né, um anjo lá, para eles não pode ser um ser humano. Somente quando compreendermos e sentirmos isso integralmente, ouviremos a frase de Jesus de fato como uma sentença realmente inaudita e veremos também deste ângulo toda a grandeza de Jesus como uma magnitude inaudita. Todas as concepções simpáticas e liberais de Jesus foram por ele mesmo destroçadas e inviabilizadas por meio de uma palavra dessas. Agora Jesus não se oculta como em João 8,59, interpela mais uma vez a multidão agitada, lembrando-os do direito vigente em Israel. Em Israel não estavam em jogo opiniões, ideias e convicções, assim como, por exemplo, mais tarde na igreja instituída se puniam opiniões heréticas. Não havia em Israel uma sentença de morte por heresia. Do ponto de vista da lei, sempre estava em questão em Israel a obra. Por isso Jesus lança aos homens que querem executar nele a sentença de morte por apedrejamento e a pergunta: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Porventura querem responder com apedrejamento a gloriosa e bem-aventurança realidade de sua vida na unidade com o Pai. Ele revê suas obras, toda a sua atuação, onde ele jamais prejudicou e feriu pessoas, não foram todas obras boas, que o Filho havia permitido ver da parte do Pai. Que obra os amargurou tanto? Nesse instante é manifesta inequivocamente a razão. Não as obras de Jesus são o que irritam os judeus, nem mesmo suas curas no sábado como tais. A questão é unicamente a posição de Jesus em relação ao Pai, sua condição de Filho de Deus. Mas não se trata apenas de ideias e opiniões que Jesus poderia ter a seu respeito. Jesus expressava de público que era Filho de Deus e demandava para si mesmo a fé que Israel podia, afinal, ofertar exclusivamente a Deus. Essa era uma obra que merecia a morte, porque significava um ataque ao santuário e era blasfêmia e idolatria. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. É assim até hoje, com gosto se admite muitas coisas boas em Jesus. Sim, as pessoas estão dispostas a lhe conferir os mais altos títulos honoríficos humanos, porém é intolerável que ele
Estando diante de nós, como simples ser humano, atribua-se um relacionamento ímpar com Deus e se faz Deus a si mesmo. Ao mesmo tempo, é precisamente a acusação de blasfêmia que revela como a profunda e insultável a luta. Porque no ponto em que os judeus veem o ataque sacrílego a seu santuário, acontece em verdade a última e suprema revelação do amor juntamente desse Deus em que Israel crê. Ao ignorar esta autorrevelação de Deus em seu verbo, que se fez carne e a transformar em blasfêmia, os próprios judeus se tornam blasfêmios. É por isso que na luta posterior à igreja com os judeus, na luta posterior da igreja de Jesus com os judeus, são acusados justamente eles de que blasfemam. Atos 13, 45, 18, 16. Israel devia ser testemunha de Deus e por consequência também testemunha de Jesus. Isaías 43, 9, 13 e 44, 6, 11. Mas em lugar deste serviço da testemunha prática, pratica blasfêmia, porque rejeita Jesus, a verdadeira testemunha fiel de Deus, Apocalipse 1:5, como blasfemo. É isso que está posto para a decisão: quem blasfema e quem testemunha. Israel ou Jesus, a igreja de Jesus ou os judeus. Legal, né? Então aqui ele coloca do lado o bode do seu lado, né? E a ovelha do seu lado também, né? Então o cara que blasfema é aquele que fala que Jesus não é Deus, esse aí que está blasfemando, né? Quando Jesus fala que ele é Deus, ele só fala que ele é e acabou, normal. Agora quem fala que ele não é, está blasfemando contra ele. Isso que o povo não entende.